passar o exercício, eu falei, cara, se eu der agora, eu só vou perder tempo. Tempo de aula que ninguém vai conseguir fazer. Você pode juntar, você pode caçar na internet. Não porque vocês são incompetentes, mas é porque, além de incompetentes, tem mais coisas, né? Não, é porque discutir muito pouco, tá? Tem muito pouca discussão. Eu vou explicar melhor, tentar estabelecer algumas coisas, colocar sobre essa parte de momento de dipolo magnético aí. Primeiro eu vou corrigir um erro que aconteceu na aula anterior. Já viram que eu já deixei o desenho ali, eu já estava desconfiado que tinha alguma coisa errada e realmente tinha. Ó, vamos dar uma olhada ali. Vou refazer aquelas contas todas para chegar no vetor momento de dipolo magnético de novo, tá? Lá, se eu não me engano, eu errei na direção do vetor R1 e do vetor R2. Tá? Eu coloquei o R1, se não me engano, eu coloquei na parte positiva de Y, só que está claramente na parte negativa. Tá? É isso que muda tudo. Se eu me lembro bem, isso daqui eu não me enganei, tínhamos um campo magnético para cá, na direção J. Certo? Fala. As forças estão girando no sentido horário. Vamos calcular essas forças? Vamos calcular essas forças? Ó, vou calcular de novo F1 e F2. Tá bem? Como é que eu vou calcular? Agora eu vou fazer passo a passo. Eu vou calcular F1 da seguinte forma. Ela é a corrente L1 produto vetorial com campo magnético. Ok? Então vamos tomar bastante cuidado para não fazer a cagada que eu fiz aquela hora. Olha só para onde está L1. L1 é esse comprimento. Do que eu chamei isso aqui? Diálogo de B? Diálogo. B. É o A porque depois Então, ó, L1 tem comprimento A. E está vindo para cá, na direção I chapéu. Tudo bem? Então, olha só, vou escrever, ó. Vou escrever passo a passo aqui, ó. I, L1. A na direção I chapéu. Produto vetor, ó, I, L1. Produto vetorial. B. B está na direção J, né? Pois é um manipulo. B na direção J chapéu. Ok? Então o que vai ficar? IA. Eu estou separando o que é propriedade do circuito do que é propriedade externa, tá? Se for propriedade do circuito, eu vou colocar entre parênteses. Então, I é uma característica do circuito, A é uma característica do circuito, B, externo, I, produto vetorial com J, K. Ok. I, produto vetorial com J, K. Show de bola. Tudo bem? Vamos calcular. Ó, preciso calcular F2? Ou tá mais na cara que nariz? Vamos fazer F2. I, corrente a mesma. Quem é o vetor L2? Menos A na direção I. Só vai aparecer um menos aqui. Tudo bem? Portanto, F1, basta colocar aqui, ó. É igual a menos F2. De acordo? Tudo bem? Agora eu vou calcular o torque devido exclusivamente a F1. Eu estou calculando o torque em relação à origem. Lembra? Para quem não se lembra. O torque, vamos pegar aqui, ó. Peguei aqui um vetor torque. Ainda bem que o Arthur tem um monte de vetor. Ó, Augusto. Ó, se o torque estiver para cá, para quem não fez Física 2 de maneira decente, ou seja, para toda a turma, você faz, o torque ele indica que está tendo uma tendência de giro.
A direção e o sentido do torque indicam para onde está essa tendência de giro. Então, se o torque está para cá, você põe o teu dedão aqui, indica que tem uma tendência de giro em torno dessa caneta. Certo? Os teus dedos palmares indicam essa tendência de giro. Por exemplo, se o torque estiver para cima, onde é que está a tendência de giro? Aqui, ó. Põe aqui assim. Se tivesse um ventilador de teto, para onde estaria o vetor torque do ventilador de teto? Para baixo. Indicando aqui, ó. Põe o dedo, indica a tendência de giro. Tudo bem? O ventilador ali, aquele ventilador, como é que é o torque dele? Ele muda, Ele é isso, ele está aqui assim, só que esse ventilador roda, né? Então o torque vai mudando. Tudo bem? Quer dizer que existe um outro torque aí também. Então a hora que a gente calcular o torque, a gente vai já ver a tendência de giro, embora a gente já perceba, olha aqui, ó, qual que é a tendência de giro disso aqui? Girar em torno do eixo X. Se a tendência disso é girar em torno do eixo X, o torque tem que estar no eixo X. O João já falou assim, olha, ele tem que estar no sentido horário. Só que a gente convencionou que o sentido horário é negativo, né? Então o torque tem que estar na direção menos I. Tudo bem? Estão acompanhando? Então vamos lá. Vamos calcular o torque de F1. Torque devido a F1 igual F1 produto vetorial F1. De novo eu vou colocar entre parênteses aquelas coisas que são propriedades do circuito. F1 módulo de R1 B sobre 2. Agora a direção é a menos J, que aí está o erro que eu tinha cometido. Certo? Então, ó, B sobre 2 na direção menos J. Produto vetorial F1. F1, cadê F1? Está aqui. E A, B na direção K. Tudo bem? Só que agora eu já vou preparar para chegar onde eu quero. Aqui já deu menos I, né? Perceberam que eu dei o produto vetorial JK com sinal oposto? JK daria I, então dá menos I. Indicando exatamente isso. Se o torque está na direção menos I, significa que o circuitinho tende a girar aqui assim, ó, em torno do eixo X, só que no sentido anti-horário. Horário, perdão. Tudo bem? Tudo bem? Tá, mas agora eu vou mexer de maneira para deixar as coisas do jeito que eu gosto. Primeiro, eu vou trocar a ordem dos versores. Tudo bem? Posso trocar a ordem dos versores? Aonde é escalar aí? Não, os versores. Então, não posso. O produto vetorial ele é anticomutativo. Se eu trocar a ordem, o que acontece com o sinal? Troca. Tudo bem? Então, se eu trocar a ordem, vai ficar o quê? Olha o que vai ficar. B sobre 2. Ó, estou trocando. Vetor menos J com K. Estou passando do K para cá. Ó, ficou legal, estou passando do K para cá. Produto em quem? IA. Não. Eu teria trocado para menos J. Só que quando você troca a ordem dos vetores, ele é anticomutativo. Não, se você trocar a ordem dos dois, trocar o sinal dos dois, já era, né? Ah, tá. Isso você pode dizer quando você troca um. Ó, produto vetorial, gente. A produto vetorial com B é igual a menos B produto vetorial com A. Entendi. Você tinha um meio e um menos. Eu troco o sinal de um só. E eu vou optar por trocar o sinal do negativo. Entenderam? Tudo bem? Então, IA na direção IA
B na direção J. De acordo? Só manipulação matemática, gente. Só que aqui ficou um negócio legal. Porque aqui eu consigo voltar. Quem é B na direção J? É o vetor campo magnético. B na direção J é o vetor campo magnético. Tudo bem? Ok? Então o que ficou? Olha aqui, ó. Presta bastante atenção. Ó, vou trazer esse A para cá. Porque é escalar. Escalar eu posso tirar do produto vetorial a todo tempo. Tudo bem? Propriedades espaços vetoriais. Tem até artigo escrevido, vocês mandam. I vezes A vezes B, ó, I vezes A vezes B, sobre 2, na direção K, produto vetorial com B. Pronto. Esse é o torque devido a F1. Da última vez, você tinha considerado o torque no sentido horário? Na primeira vez? Não tinha nem analisado. Fui só na álgebra, até por isso que eu cometi erro. Bem? Torque devido à força 2. Alguém já pode me dar o valor? Vai ser a mesma coisa, né? Porque o torque devido à força 2 vai ser F2. F2 tem um sinal contrário. Perdão, vai ser R2. R2 tem um sinal oposto a R1. Produto vetorial com F2 tem um sinal oposto. Oposto com oposto volta no mesmo. Então o torque devido a F2 é o mesmo torque devido a F1. Ou melhor, deixar bem bonitinho. I A B sobre 2 na direção K, produto vetorial com vetor B. Logo, vamos lá, moções, quanto é o torque total? Só somar, né? Tudo bem? Tudo bem? Torque total. Torque total. E vezes a área, que A vezes B é a área, na direção K, produto vetorial com B. Agora sim, Ana, agora ficou mais claro. Quando eu olho isso, eu quero fazer uma comparação com um torque sobre um dipolo elétrico. Tá? Então vou até escrever aqui, ó, como é que ficou o torque sobre um dipolo elétrico mesmo? Um dipolo elétrico imerso em um campo elétrico. Ficou o momento de dipolo, produto vetorial com campo elétrico. Você vê que parece que está a mesma estrutura. Tem um produto vetorial com campo. Então isso só vai fazer sentido se eu definir isso daqui como uma nova grandeza. Que grandeza que é aquela que eu vou definir? Vetor momento de dipolo elétrico. Perdão, vetor momento de dipolo magnético. Só que toda vez que eu defino um vetor, eu tenho que dar a direção e o sentido. Tudo bem? Que nem qual que é a direção e o sentido do vetor momento de dipolo elétrico? Ele é ao longo da linha que une os dois polos, nascendo na carga negativa e morrendo na carga positiva. E a direção e sentido do vetor momento de dipolo elétrico? Você não pode falar, perdão, momento de dipolo magnético. Você não pode falar que a direção e sentido dele é a direção K, porque foi a direção K para esse exemplo que eu apliquei aqui. Aí você tem que enxergar qual o significado da direção K nesse exemplo e tentar generalizar. Vamos tentar aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelhinho. O vetor K está para cá. E o vetor momento de dipolo também. Ao passo que o vetor campo magnético está para lá. De acordo? Então o que você percebe? Ó, você tem o momento de dipolo magnético
para esse caso, e exclusivamente para esse, perpendicular ao vetor campo magnético. É só para esse caso? É para esse caso. Porque se eu der um tempinho, olha para a equação. Qual que é a tendência? Fazer que ele vai girando. Quando é que esse torque vai ser nulo? Quando quem for paralelo a quem? O momento de polo for paralelo ao campo magnético. Só que quando o momento de polo for paralelo ao campo magnético, como é que vai estar o circuito? Ó, o circuitinho está assim. Para o momento de polo ficar paralelo ao campo magnético, como é que vai estar o circuito? Assim. Então o que acontece? O que eu posso dizer do vetor momento de dipolo? Ele é um vetor perpendicular à área delimitada pelo circuito. Ficou mais claro? Ficou melhor que na aula anterior? Tudo bem? Então, eu vou definir da seguinte forma. Ó, vou definir agora. Definição. Dado um circuito, o circuito, obviamente, por ser circuito, né, tem que ser fechado, porque ele precisa delimitar uma área. Então eu defino o momento de dipolo magnético como sendo I vezes a área delimitada pelo circuito. Aqui, Lana, ficou mais claro agora porque do R, na direção do vetor normal a essa área. Certo? Tudo bem? Então qual que é a tendência do campo magnético? Alinhar os vetores no momento de dipolo. Aqui, eu estou dizendo, e se o circuito fosse pequenininho? O que vocês acham que aconteceria com o momento de dipolo? Se ele fosse pequenininho, o que acontece com a área? O que acontece com o momento de dipolo? Fica pequenininho. Essa é uma maneira de eu interpretar que é um ímã. Eu posso interpretar um ímã como sendo um monte de circuitinhos pequenininhos lá dentro, gerando um monte de momentos de dipolo magnético. E esses momentos se somam. Ah, mas então por que aqui não tem? Aqui você pode ter um circuitinho que gira num sentido e outro que gira em outro, criando dois momentos de polos distintos. Então nunca vai existir um ímã menor mais forte que um ímã maior? Não sei. Por quê? O momento de dipolo depende só da área. Olha aqui, do que mais que depende? Da corrente. E se eu tiver um material em que está fluindo muita carga ali, ele está girando muito rápido? Entendeu? Não, mas eu digo assim, não com o circuito construído intrinsecamente. Então, o material natural mesmo. De mesmo material, De mesmo material, você pegar um magneto, por exemplo. Só que tem outras coisas também, gente, porque assim, aí eu tenho que entrar na parte de ciências materiais, que é outra disciplina que eu não sei o que vocês têm, porque a hora que vocês chegam aqui você não lembra nada. Né? O que acontece? Quando você tem os momentos de dipolos magnéticos em um ímã, eles são alinhados em partes que são chamadas de domínios magnéticos. Então o que acontece? Ó, aqui você tem um ímã. Por algum processo na hora da cristalização, na hora de formar esse ímã, você criou algumas regiões aqui, ó, e você tem os momentos de polos magnéticos. Bonitinho. Esses momentos de polo magnético vão ser a fonte do campo magnético. Tudo bem? Ok? Só que no mesmo material ao lado, você vai ter uma outra região que os momentos de polo vão se alinhar diferente. Enfraquecendo o campo magnético como um todo. Então não dá para você garantir, vai que eu tenho um ímã muito grande, mas ele tem vários desses domínios magnéticos desalinhados. Entendeu? Essas coisas aqui, cara, elas são muito estudadas em ciências materiais. Essas separações são as chamadas paredes de domínio. E você estuda um monte de propriedade aqui. O que acontece aqui? Como você faz para deslocar? Como você faz para alinhar tudo?
Vocês já viram falar você imantar, você magnetizar um determinado material? É você alinhar esses momentos de dipolo magnético. É isso mesmo, Marcos. Entendeu? Você tem, porque tem essas divisões aí. Então tem muita coisa. Cara, por mais que assim, vocês estão fazendo faculdade, parece que tudo é difícil, parece que máquina. Cara, vocês estão vendo assim a pontinha do iceberg. Pontinha. É muita coisa. Teve até um aluno da elétrica que veio me procurar um tempo atrás, que ele queria fazer um TCC comigo, que ele queria desenvolver um negócio para energia solar. E, cara, está muito longe de desenvolver. O que no máximo que poderia ser feito, mas não ia ter impacto relevante nenhum, é você reproduzir um determinado protótipo e com muito mais baixa qualidade do que você ia ter. Porque é muito estudo. Por exemplo, hoje se estuda um acoplamento, que eu estou falando que existem as correlações, magnetismo e eletricidade. Existem alguns materiais que eles se comportam dessa maneira, só que com dipolo elétrico. Esses materiais são chamados materiais ferroelétricos. E aqui, ao invés de ser domínios magnéticos, são os domínios ferroelétricos. Eles têm as paredes do domínio ferroelétrico. Esses materiais estão sendo estudados como muito bons, talvez, para ser utilizado em células fotovoltaicas. Outra ideia é eu pegar um material que exibe simultaneamente ferroeletricidade e ferromagnetismo. E aí você controlar o campo magnético com o campo elétrico. Então tem muitos estudos ainda. Aqui a gente está assim, somos bebezinhos engatinhando. Cara, nós estamos estudando física do século XVIII. Nós não chegamos a ver nada da física do século XX. A matemática que vocês estudam aqui, ela acabou no final do século XVII. Vocês estão achando difícil? Não. Pelo amor de Deus, a hora que chegar no século XX, então já era. Entendeu? Então assim, a gente ainda é muito pouco ainda que a gente vê aqui. Ainda é muito pouco. Mas, não estou falando que não seja necessário. Isso é o que é necessário para entender, aí depois, seja no campo de trabalho, seja para quem vá para a área de pesquisa. Quer ver um negócio legal? O que é uma bússola? O que é uma bússola? Não, tá, como? Ela é um dipolo magnético, ela tem uma agulhinha imantada. O que essa agulhinha tem? Um dipolo magnético. Qual que é a tendência dos dipolos magnéticos? Se alinhar com campos magnéticos. Com qual campo magnético que a bússola tem de alinhar? Com campo externo. Qual que é o campo externo? Terrestre. Que é o maior que ela aceita. Mas se você colocar ela perto de um circuito que está transmitindo corrente, já era. Entendeu? Vocês já se perguntaram como é que se determinou o campo magnético da Terra? Eu estou vendo um negócio aqui até. Passou do Newton, foi o Newton que. Que propôs de falar matemática, isso aí. Proporcionou o quê? O Newton que deu a probabilidade de falar matemática, tipo, nível primeiro ou não? Não que eu saiba, não pode ser. Me deu uma pequena dúvida aqui, professor. Tipo assim, se a bússola é do campo magnético da Terra, por que, por exemplo, aqui a gente chama, vamos por assim, na parte do meio para baixo da Terra, né? Sim. Por que quando a gente sobe, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Tá, ela vai continuar apontando para o primeiro lugar. por quê? Porque vamos entender a Terra como um dipolão. Ela aqui de campão. Certo? E o campo dela, vamos colocar assim, aproximadamente constante. É bem aproximadamente constante. Então a tendência dela é alinhar. Olha aqui, está aqui na equação. Fazer o dipolo da bússola se alinhar. Por isso que a agulha da bússola também. Já viram que a agulha da bússola é fininha? Já viram que ela é fininha? Porque se você tiver muitas paredes de domínio, ela não vai alinhar. O João falou outro negócio legal aqui. O que acontece com a bússola? Ela para de uma vez? Não. O que ela fica? Ela fica oscilando, mas é meio óbvio, é o que a gente acabou de ver aqui. Igualzinho, você tem um campo aqui. Aí ele aplica o torque. Ele para de uma vez? Não, porque quando ela passa.
No que ela passa, o torque inverte. Tentando fazer o quê? Então ela volta. E depois? Quando é que ela vai parar? O que precisa para a bússola parar? Fala? Não. Tem que ter atrito, gente. Pelo amor de Deus, coisa mais simples. Ou seja, a bússola ela vai ter uma certa frequência antes de parar. Esse é o exercício para vocês. Qual a frequência? Descobrir a frequência. Descobrir a frequência de uma agulha imantada antes dela parar. Essa frequência deve depender do quê? Do que vocês acham que deve depender? Do campo magnético externo, obviamente, e do momento de foco. Só dessas coisas. Eu estava lendo na semana passada uma exposição magnética sobre essa questão da bússola, né? Que é o polo norte e o polo sul. Só que na questão de magnetismo, se eu não me engano, estava falando que é ao contrário, né? Então, se a gente anotasse é o polo sul magnético, é o polo norte geográfico. Isso, exato. Então ele sai se o polo norte fosse negativo, magnético e o. Isso. Mas esse efeito vai ser variável? Vai. Pode ser variável, porque vai ter atrito, né? Não, mas nós vamos considerar que não. Eu vou simplificar para vocês. Faz de conta que é constante. Determina a frequência. E outro. Celular? Eu pensei, GPS. porque tem o. O celular é mais um GPS, o celular tem um giroscópio. Pessoal, você nunca se perguntou por que o celular consegue acompanhar quando você vira, ele vira tela? Ele tem um instrumento que mede o momento angular aí dentro dele. Então ele vê a alteração no momento angular e ele ajusta. Só que, de novo, estou falando de maneira muito simples. Tem todo um circuito ali com trocentas coisas para fazer esse ajuste. Tá? Mas o que eu quero que vocês, o exercício que eu vou pôr para vocês, não precisa anotar não, Guilherme. Eu vou digitar ele bonitinho, porque eu ainda estou imaginando. Então, primeiro preciso ver se ele tem solução. Então Porque pelo que eu estou vendo aqui, ele também vai depender do momento de inércia. Gente, tem torque. Como é que calcula torque? O momento de inércia, assim, dada todas aquelas situações bonitinhas, o momento de inércia vezes a derivada da velocidade angular. O momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá? Então vai ter que juntar essas coisas. Só que mais ainda, como é que alguém um dia teve a ideia, como é que se calculou o campo magnético da Terra? Eu não achei que teria agora, não. Quem garante? É por isso que eu vou pôr para vocês fazerem, porque não vai dar para vocês acharem, vocês vão ter que pensar. Mas se a gente não vai ter achar, porque a gente vai pensar para achar. Não, vocês têm que pensar assim, eu vou elaborar um texto e com a teoria que eu apresentei, seja lá mais o que vocês lerem, não estou falando que é fácil, mas eu vou dar um texto que dê condições para vocês se virarem e calcular o campo magnético da Terra. Sabe, se a gente concluir que o campo magnético da Terra. Oi? Existe algum problema, né? Eu tinha uns colegas uma vez, quando eu fazia faculdade, os caras pegavam para fazer exemplo de laboratório de física, e aí, obviamente, tudo que você mede em laboratório dá errado. E aí, o lance é você justificar por que tem um erro. Aí os caras estavam fazendo um experimento que era assim, ó, o bloquinho caía e puxava o carrinho. E aí era para calcular a aceleração do sistema. Eu não sei por que cargas d'água, eles achavam que a aceleração tinha que dar igual a aceleração da gravidade. Não sei por que cargas d'água eles imaginaram isso. Só que a aceleração estava dando 2, 3. Aí eles justificaram no trabalho que era por causa do atrito. Falei, que atrito, meu filho? Não, tem o atrito do ar, meu filho, olha o tanto de ar que tem aqui, uma queda pequena. Como é que o atrito com o ar vai alterar 70% do valor do campo gravitacional? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, fica fazendo coisas, decorando, você impede a sua capacidade cognitiva até de raciocinar. Aliás, estava lendo a matéria ontem fora de tudo isso. Sabe quais atitudes deixam vocês com a atividade cognitiva menor? Ou seja, vocês ficam cada vez mais burros? Celular. Não, assim, celular é meio óbvio. Tela
de manhã e a hora que acorda e antes de dormir. Isso altera o cérebro. Tem que acordar, você tem que despertar como um todo, com a luz solar, para depois usar a tela. Porque a primeira coisa que você cata é ou dá bom dia. Meu sogro acorda, acho que fica 2 horas dando bom dia para todo mundo. Antes de dormir também. Outra atitude que eu achei bem interessante, cara, música alta. A música alta afeta o cérebro. Isso aí é errado. Não, você vai brigar com o pessoal de Harvard. Música. Não, música alta. Quando vai só em festa, eles querem Não, gente, estamos falando de música alta. Bom, não vi a pesquisa, vi só geral, tem que ver. Outra coisa é o cafeína, cara. Mais de 400 miligramas de cafeína por dia começa a alterar a sua A gente vai ter que desatar isso. Nicotina também. Oi? Nicotina também? Entendi. Vai falar de nicotina também. Não, não sei, eram 7 coisas, depois vocês pesquisem. É que essas três me chamaram a Agora atenção. pode nem tomar Ritalina. As 3 me chamaram a atenção. Professor, qual que era a pergunta mesmo que você falou? Pergunta que eu falei. Como é que a gente vai determinar o campo magnético da Terra? Já vou dar a dica. Vocês vão determinar o campo magnético da Terra utilizando 2 momentos magnéticos. Não precisa anotar, meus amores. Eu vou montar um textinho para vocês, fica bonitinho. Gente, ó, a minha ideia não é nunca vou ferrar vocês, vou dar um negócio difícil pra cacete para que ninguém consiga. Puta, aí eu vou dar aula. A ideia é que assim, eu vou montar um texto perfeitinho para que vocês consigam chegar. Só quero que vocês leiam mais sobre o momento magnético. Beleza? Eu vou parar por aqui hoje. A atividade da semana